Boa noite, as pessoas que estão entrando. Vamos esperar mais um tempinho. Pessoas muito queridas aqui presente. Que honra ter vocês aqui. Muitas pessoas aqui que estão aqui presentes com uma vivência do que a gente vai abordar um pouquinho hoje. Ótimo. Gente, boa noite para quem já entrou. A gente vai esperar mais um tempinho para as outras pessoas entrarem. Primeiro, é uma honra ter vocês aqui, é uma honra estar falando no canal Umas, que é um canal que a gente admira muito, que é um grupo de mulheres profissionais, mulheres empoderadas que cuidam da saúde das pessoas, em especial das mulheres, e nós fomos convidadas por esse grupo de mulheres sensacionais para falar um pouco nesse mês, que é um mês tão importante, em todos os sentidos, desde do sentido mais do significado do mês das mulheres, em todos os significados, desde o significado político, do significado do que significa a mulher no feminino. Nós fomos chamados para falar um pouquinho sobre alguns temas, e hoje o tema é um tema muito especial, que a gente vai abordar um pouquinho de espiritualidade no papel do nosso autocuidado. Eu vou me apresentar, eu me chamo Suelen, sou médica paliativista do Círio de Brasília, e é com uma grande honra que eu chamo uma pessoa que é uma pessoa muito especial, muitas pessoas conhecem já conhecem a trajetória dele, e que pra gente é o nosso nome maior quando a gente está falando aí sobre no contexto de espiritualidade. E já que se convidou, deixa eu ver. Olá! Olá, ainda não estou te vendo. Oi, olá. Tudo Tudo bom, bem, Sueli? Saporete? Tudo ótimo. Melhor agora. Com certeza! Saporete, deixa eu primeiro te apresentar. É, Sim. Muitas pessoas já devem te conhecer. O pessoal aqui lá no hospital procurando. Nossa, vai ter hoje uma live com Saporete. E eu Opa, tô falando de Brasília, né? Então aí, como eu tinha que comentado, legal. Saporete, ele é uma pessoa, assim, um dos nossos nomes maiores quando a gente fala de cuidado paliativo. E quando a gente está falando de espiritualidade, ele é a pessoa maior referência para a gente nessa abordagem. Obrigado. É, o Luiz Saporetti, ele é médico geriatra formado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tem área de atuação em medicina paliativa pela Associação Médica Brasileira. É especialista em psicologia junguiana e abordagem corporal no Instituto, eu acho que é SEDES. Sede Sapiens. Isso. E é o criador do Espíritos, que depois eu queria um pouquinho que você comentasse com a gente. Sim, sim. Saporete, eu acho Obrigado. que... Nossa, a gente tem que agradecer, viu, pela tua disponibilidade, pelo seu tempo de você poder um pouquinho compartilhar com a gente Prazer. do seu conhecimento. Prazer estar aqui conversando com vocês. Uma honra. Sapo, só acho que até para colocar as pessoas assim adentro, né, de como que eu tive a oportunidade de te conhecer. Na residência que eu fiz lá no HC em medicina paliativa, acho que foi 2014. Tava até tentando lembrar agora Começa a do ficar ano. difícil. É, e aí você, na época, era o chefe da enfermaria de Isso. cuidado paliativo. E na residência, a gente tem uma vivência mesmo, né? Desse olhar diferenciado para a pessoa no contexto de sofrimento, e esse olhar multidimensional. E foi uma coisa impressionante, assim, do tanto que você somou pra gente, e é uma coisa que repercute no nosso olhar, não somente no nosso olhar
o paciente, mas no nosso olhar para a gente mesmo, sabe? sim. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Bom, aí tem a trajetória do cuidado paliativo, né? O cuidado paliativo começou a aparecer na minha vida, eu estava na residência de geriatria, né? Ninguém falava sobre esse assunto, né? E aí, a partir de alguns contatos, na época a única pessoa que falava isso no HC era o Toshio Shiba. E aí foi quando a gente começou a se aproximar, né, desse cuidado, e a partir daquilo lá me encantou e eu segui, né, e fui trabalhando com isso cada vez mais, aprofundando cada vez mais. E aí a história da espiritualidade, na realidade, já era uma história anterior, né, que eu trazia comigo questionamentos e buscas desde jovem, né, e como era de se esperar, o contato com a dor, o contato com a perda, o contato com a morte, que a gente já via muito na geriatria, né? Mas no paliativo isso se torna mais intenso, até porque você tem contato com pessoas jovens que estão morrendo e tal. Isso criou na minha cabeça uma crise existencial que, na realidade, foi se potencializando e eu ficava agoniado, né, de não ver essas angústias sendo faladas, sendo abordadas, né, tanto nas famílias, nos pacientes, como na própria equipe, né. E aí foi nesse sentido que eu fui me diferenciando nesse lugar de olhar para isso, né. Então a coisa foi começar a perceber que, na realidade, o meu encantamento pelo cuidado paliativo tem muito a ver com a questão desse sentido de humanidade, desse sentido de transcendência que a gente vê no cuidado. E até que em um determinado momento eu comecei a perceber que o jeito melhor de potencializar isso era, na realidade, conversando com o profissional que está cuidando, né? Foi quando eu comecei Sensibilizando o profissional, né? foi quando eu comecei a fazer oficinas dentro do HC sobre espiritualidade, com apoio do Dr. Curiati, né? E começar a trazer assim, olha, vamos olhar para isso, como a gente conversa sobre isso, o que que tem? Tem isso, tem aquilo, é um universo imenso, né? E as pessoas foram, aí eu comecei por se encantando, eu fui percebendo que na realidade tinha uma demanda reprimida, né? Tipo assim, nós queremos falar sobre isso, né? Nós profissionais de saúde, né? E aí a coisa foi crescendo e chegou na Inspíritos, né? Que aí é um trabalho meu, da minha esposa, da Sueli, onde a gente foca, na realidade, na busca da missão pessoal, do propósito pessoal e acesso à dimensão sagrada de cada um, né? E aí, desde o ano passado, a gente está fazendo uma série de coisas aí para tentar trazer essa percepção da espiritualidade, né, para as pessoas, e em especial para os profissionais. Acho que é isso, resumidamente, né? Entendi. Quando você comentou um pouco da sua trajetória, eu percebi, em alguns momentos você comentou a questão do propósito de vida, do sentido de vida, que acho que é isso que é o significado de espiritualidade. Eu pergunto isso porque geralmente há muito uma confusão em relação ao termo religiosidade e espiritualidade, como Sim. se eles fossem a mesma coisa. Sim, essa é a primeira confusão que a gente tem que separar, né? Espiritualidade é uma coisa mais ampla do que religiosidade, mais ampla que religião, né? E quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de uma característica individual, né? Que é o modo como cada um busca e como encontra sentido e conexão com as coisas, né? E é claro que você pode encontrar isso na religião. Mas se você encontra isso na religião, também você encontra em muitas coisas outras, né? Então, esse é o aspecto mais importante quando a gente fala de espiritualidade. Claro que se você for ler espiritualidade, tem até um mapa outro dia que eu vi o que é espiritualidade, né? Tem um pedaço aqui que a gente sabe o que é, mas tem um pedaço que tem um monte de coisas que todo mundo chama de espiritualidade, né? No senso comum, né? Mas dentro da área médica,
Isso está ficando bem claro de buscar, busca por sentido, conexão, significado de vida, significado de funcionamento cósmico, transcendente, né? E a religião não, a religião ela é mais estruturada, né? Ela pertence a um grupo, ela pertence a uma etnia, né? Ela já vem com as coisas estabelecidas para você, né? Ela tenta facilitar a conexão com o divino e tenta facilitar o sentido da vida. Mas nem sempre a gente vai encontrar na religião as respostas que a gente precisa para nós. E nem a E tá tudo conexão que a gente certo, né? precisa. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. Então é importante a gente ampliar o conceito. Né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas é tão difícil abordar, eu preciso saber as religiões. Não, você não precisa saber as religiões das pessoas. É legal saber, sempre ajuda. Né? Mas a questão da espiritualidade é conexão. Então, quando a gente está aqui conversando, nós estamos nos conectando um com o outro, né? E o fato da gente estar aqui tem um sentido para você estar aí conversando comigo, para eu estar aqui falando e as pessoas ouvindo, né? A gente está buscando um sentido no meio dessa confusão toda, né? Que é a pandemia, né? Acho Há que algo de sagrado nessa conexão, né? tem que se buscar algo de sagrado, né? E a gente percebe até que aquelas pessoas que conseguem atribuir um sentido a uma experiência desagradável, difícil, né? Elas têm uma capacidade de superação maior. Isso já vem de estudos anteriores, né? Do Viktor Frankl, que ele fala da logoterapia, né? Ele estava no campo de concentração e ele observava, né? Que as pessoas que na realidade sobreviviam, elas tinham um senso de conexão, um senso de sentido que botava elas no trilho. Elas não é como se fosse uma estrela guia, né? Você está navegando e tem lá a estrela que você fala, ó, é ali que eu vou. Não importa a tempestade, não importa. Eu estou indo aqui, ó. Vem tempestade, passa a tempestade, mas eu estou indo aqui. Tem um propósito, tem um para quê. Quando a gente fala de propósito, de para quê, a gente está falando de espiritualidade. Sim, sim. Acho que foi até a Luciene que comentou, o tão importante, o quão importante a gente conversar sobre esse tema em qualquer momento, mas nesse momento de pandemia, que eu acho que todo mundo de alguma forma se vê muito vulnerável, né? Se vê muito Sim, nesse espaço é, de sofrendo, de sentindo esse sofrimento, né? E aí se coloca muito importante da gente poder encontrar essa estrela guia, né? sim. E a pandemia, ela traz uma crise espiritual muito forte, porque assim, uma das formas de conexão mais importante e que dá sentido à vida do ser humano é a conexão com as pessoas, Uhum. né? E a pandemia traz, o isolamento social traz uma ruptura da rede de conexão com o outro, né? Então, assim, famílias, pessoas que estão sozinhas, que não estão vendo os pais, que não estão vendo, né, irmãos, pessoas que estão distanciadas, em momentos dramáticos, até quando está internado, que não pode ver. Isso é de um sofrimento espiritual impressionante. E isso tende a minar a força espiritual. Então, temos que ficar atento. Peraí, mas tem isso, mas tem o que mais, né? Qual que é a minha estrela guia? Porque uma hora isso deve passar, ou a gente deve encontrar um jeito de se adaptar. Como eu vou passar por isso? Né? Que história eu vou contar depois? Qual o meu propósito nisso tudo, né? Qual foi o meu propósito? Né? Uhum. Como eu passei por isso, né? Mas a pandemia, ela mexe com essa questão do nosso contato humano que é vital. Quando a gente vai conversar com pacientes que estão em situação de crise, doença grave, o que aparece, né, de mais sofrido? É a família, né? Sim. Estar longe dos familiares, é estar sozinho, né? E, e, e nas minhas oficinas, o que eu percebo, inclusive com um profissional de saúde, né, através de certas dinâmicas que eu faço, o lugar é o mesmo, né? Ah, a pessoa é religiosa, ela é católica, ela pratica um monte de coisa, meditação, yoga, não sei o quê.
Quando você vai para a essência do que é realmente importante, que dá sentido à vida dele, a família aparece. Família, os amigos, né? O cachorro, né? Todos esses aparecem, né? E se tornam extremamente importantes. Essa é uma conexão muito forte na Uhum. gente, né? E conseguir ressignificar isso de forma tão rápida para fazer isso à distância, principalmente a gente, né, um país latino, né, que tem tanta questão do toque. Sim, tem o toque, tem a proximidade, tem essa afetividade, né, próxima. É bem difícil, é bem difícil. Mas o primeiro passo é a gente perceber isso, né? A gente percebe que é difícil, não é negar, né? Às vezes eu vejo algumas posturas que são negacionistas do sofrimento que isso traz. Sim, isso traz sofrimento, né? Mas diante disso, o que eu tenho que colocar de propósito Uhum. para passar por isso, né? Se você conseguir colocar esse propósito numa dimensão que é sagrada, que é transcendente, esse propósito se torna mais potente ainda, né? Mas como assim colocar ele num contexto do sagrado? Até para pedindo mesmo, para você um auxílio mesmo para gente, como colocar nesse contexto desse sagrado mesmo, dessa estrela guia, esse sofrimento que a gente está passando. A gente precisa entender em cada um que valor esse sagrado que pode ser utilizado, porque ele é variável, né? Ele pode estar dentro da religião, ele pode estar dentro tá na natureza, né? Então, ele pode estar em pequenos atos, né? Porque o sagrado não precisa ser alguma coisa, né? O sagrado é um lugar onde você encontra o que alguns autores chamam do luminoso, né? Que é aquela experiência de transcendência, de, de estar conectado com algo muito maior, né? Então, eu posso me conectar com algo maior diante de tudo isso que nós estamos passando, né? Essa é a pergunta, né? Eu consigo? Eu consigo tentar encontrar um lugar de entrega, né? Um lugar de sentido, de que é superior, porque isso aqui que está acontecendo é uma coisa da humanidade. Não sou eu, não é o outro, é o mundo inteiro. Uhum. Sim. E como até você comentou, de nenhuma forma, isso que eu vou comentar é uma questão negacionista do sofrimento que todos nós estamos passando. Mas é uma coisa que eu fico admirada com o poder que o sofrimento tem mesmo de conectar a gente. Perfeito. Uma das formas de conexão, e inclusive uma forma de conexão que impulsiona para o sagrado, é a experiência do sofrimento. A experiência da doença, a experiência da morte, leva a gente, muitas vezes, para um lugar que alguns filósofos trazem, né? E eu costumo usar essa coisa do absurdo, né? Tem coisas que são absurdas. E a gente está vivendo uma época de absurdos, né? E diante de certos absurdos, né? Onde eu vou encontrar uma luz para eu poder transcender a dor disto, né? Esse lugar tem que ser um lugar que está alinhado com o luminoso, que está alinhado com o sagrado. Então, assim, você vê pessoas passarem por experiências dramáticas e depois elas ressignificarem a experiência em função da dimensão sagrada. De Deus, de um orixá, de uma coisa que reposiciona, né? Às vezes não é nenhuma divindade, às vezes é o próprio filho que morreu, Uhum. que passa a ser a relação dessa pessoa com aquilo que é sagrado e que está na outra dimensão e passa a ser até o guia. A mente nossa tem uma capacidade de fazer isso muito grande, né? Mas a gente não pode ficar preso no sofrimento. Porque ficar no sofrimento também tem seu encanto, né? Em que sentido? Algumas pessoas se vitimizam e ficam, olha como eu estou sofrendo, eu sou, né?
E se você atravessar a rua e hoje olhar para o que está acontecendo, você vai ver que tem tanta gente sofrendo, né? Nenhum de nós é especial, Uhum. né? Todos estamos sofrendo, cada um de um jeito, né? E muitas pessoas estão perdendo familiares, perdendo pessoas queridas, né? E todos nós vamos perder um dia. Então a gente pode empatizar com isso, a gente pode ter compaixão por isso, a gente pode então buscar essa estrela guia nossa na relação empática com os outros seres humanos, com a relação empática com a natureza, né, que também está sendo violada. Sim. Isso é Eu muito estou vendo, forte. eu tô vendo aqui, a Cris fez uma pergunta, eu vou puxar que é uma pergunta interessante. Como podemos acessar e trabalhar a espiritualidade junto das equipes de saúde, até mesmo no intuito de proteger a equipe para o enfrentamento do Covid? Essa pergunta é Sim. importantíssima, porque assim, o profissional de saúde está num nível de burnout absurdo hoje, né? Assim, Uhum. um trabalho realmente muito difícil, muito insano. Além de tudo que está acontecendo, ele tem que estar ali na frente, né? Vendo a dor do outro, a perda, a falta de sentido da experiência, né? Uhum. Porque tem experiências que você não consegue atribuir um sentido a princípio, né? Uma criança morrendo, um jovem morrendo, né? Uma pessoa que estava bem, falta de material, você não consegue atribuir sentido. Então é muito importante a gente tratar, cuidar da espiritualidade desse profissional que está ali, né? Esse profissional precisa ser cuidado. Como acessar, como trabalhar? Bom, primeiro a gente tem que parar para fazer isso, né? Então vai ter que arranjar um tempo, Um espaço para isso, um né? Um espaço espaço, até porque interno, que eu digo, né? é um espaço interno e é um espaço no tempo cronológico para a gente sentar e atuar. E aí tem vários jeitos de atuar disso aí, né? Você tem questão de manejo de práticas, que são, inclusive tem artigos sobre isso, práticas para enfrentar burnout, né? Como a prática meditativa, escrita reflexiva, grupos, né? Como os grupos que eu tenho feito, né? Assim, para a gente falar, né? Acolher as questões de cada um, a dor de cada um. Então, assim, você precisa criar esse espaço, né? E tem que ter alguém com essa função de mediar isso, né? E aí quem tem que ser um profissional que está pelo menos habilitado para fazer isso, né? Para mediar. E aí quando eu falo espiritualidade, eu não consigo separar a espiritualidade da questão psíquica, da questão psicológica, né? Então assim, não é ficar falando de religião, né? De novo. Então assim, a gente vai ter que encontrar com a equipe qual o propósito de cada um. Uhum. E também o sofrimento de cada um. Então, primeiro a gente precisa olhar para o sofrimento de cada um, empatizar com o sofrimento de cada um. E a gente vai descobrir que o sofrimento de cada um dentro da área de saúde é muito parecido com o sofrimento do outro, né? A gente está muito na mesma egrégora. E aí a gente vai ter que falar, a gente vai ter que se colocar, usar, sei lá, um método qualquer, que pode ser escrita, que pode ser desenho, que pode ser simplesmente conversar, um grupo terapêutico, né? Eu tenho desenvolvido essa coisa de grupos terapêuticos para profissionais, por exemplo, de cuidado paliativo, que é um foco específico, mas isso pode ser feito em qualquer enfermaria, para que as pessoas olhem para a espiritualidade, né? Né? Até a Georgia, ela comentou, é muito importante a gente ter alguém com esse papel, né? Alguém que... Isso. Isso é uma das coisas que às vezes a gente vê isso ainda como um desafio também, né? Das instituições perceberem a importância da gente ter esse Então, mediador. esse é um desafio mesmo, porque precisa alguém pegar para fazer. Não tem, fica essa coisa de, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, e aí alguém é elencado para fazer, além de tudo o que está fazendo, dar suporte psicológico e espiritual para a equipe. Não dá. Esse alguém obrigatoriamente é o capelão? Não, não é. Né? Até porque aqui no Brasil a gente não tem a figura do capelão hospitalar. O capelão hospitalar é um cara que tem um treinamento muito específico, né? Ele não é um sacerdote.
né? Ele até pode ser, né? Mas, assim, o foco dele não é o sacerdócio, não é a religião. O foco dele é a empatia, é acolher a dor, acolher o sofrimento, não importa o que seja, e facilitar a experiência espiritual, ou seja, de conexão e de sentido. Para isso, a ferramenta mais importante que a gente usa é a empatia. Não dá para falar de espiritualidade sem ter empatia. Essa disponibilidade de se Essa conectar com o outro disponibilidade de se mesmo, né? conectar com o outro, com a dor do outro, com o sofrimento do outro em primeiro lugar. E a partir dali você vai desenvolvendo. Pode ser que chegue numa religião e o capelão pode chamar alguém. Por exemplo, não dá para imaginar, o capelão, por exemplo, é católico, mas ele tem lá no hall dele o budista, o espírita, que ele pode chamar para uma coisa específica. Então, assim, quem é a pessoa que vai fazer essa reunião aí com esse foco na espiritualidade, no sentido de vida? Pode ser um médico com formação para isso, uma psicóloga com formação para isso, poderia ser um capelão com formação para isso, né? O que não pode nesse território é entrar com proselitismo, né? Aí a coisa fica delicada, porque isso não é espiritualidade. Espiritualidade, o proselitismo não cabe muito bem. Uma pessoa que até reforçou o que a gente estava falando, assim, momentos tão difíceis, eu sei que é como encontrar, né, o sagrado, eu sei que precisamos encontrar esse sagrado, mas como? Bom, aí, assim, o sagrado é uma dimensão tão pessoal, né, mas ele pode ser encontrado em coisas simples, né, ele pode ser encontrado cuidando de uma planta, cuidando de uma criança, andando na rua. Ele pode ser encontrado em coisas muito simples, né? Não é necessário ter uma coisa, uma prática super complexa. Você pode fazer meditação. Eu tenho me percebido com essa coisa de tanta live, tanto digital, tanto tempo na câmera e paciente grave. Eu hoje me percebi estando num momento muito assim pacífico, eu diria sagrado, assim tranquilo, arrumando a roupa que eu tinha lavado, dobrando. Um ato simples pode te conectar e te transcender, né? Então, é uma busca pessoal de tornar sagrado cada instante da vida. Afinal, você está vivo. Interessante, Saporete. Isso que você comentou, até a gente tem hoje tantas informações em todos os lugares e a gente tem muita dificuldade de estar presente, fazendo aquilo naquele momento, né? Nisso a gente consegue Exatamente. encontrar o sagrado. Então, essa é um dos pontos onde, para o sagrado se manifestar, a tua experiência tem que estar 100% naquela experiência. É verdade que o sagrado às vezes te arrebata, né? Ele te pega, assim, você nem sabe como, fala, nossa, o que aconteceu aqui, né? Tive um insight, uma percepção, uma epifania, né? Mas, quando você tenta praticar isso, você tem que estar no momento presente. E hoje a gente vive uma vida de distração, né? É o WhatsApp, é a internet, é o telefone, né? É muito ruído, é muita coisa cruzando. E quando você está 100% na experiência do momento presente. Porque essa é uma condição sine qua non para você acessar o sagrado, esse insight, essa hierofania que você fala, nossa, existe algo maior, né? E eu pertenço a tudo isso, né? Você tem que estar 100% presente para isso te pegar. E é engraçado que às vezes te pega assim, né? Quando você vê, você está num momento 100% presente, nem percebeu, né? Sei lá, brincando com seu cachorro, durante um ritual, aquele ritual que você assistiu já 20 mil vezes, você já fez aquilo naquele ritual religioso que você pratica, de repente ele faz e você tem uma percepção de algo diferente e aquilo te marca.
né? Mas por quê? Porque você estava presente, né? Então, é importante que a gente esteja presente, tentar modular essas maquininhas, né? Porque elas interferem muito, né? Muito, muito, muito com a nossa capacidade de viver o presente, de se conectar com o outro, se conectar com a experiência. Você acha que de alguma forma isso é assim, é um objetivo dessas maquinazinhas ou você acha que é uma consequência simplesmente do mundo mais comunicado? Porque, querendo ou não, voltando para aquilo que a gente tinha comentado, para você buscar essa conexão, você tem que estar num lugar de vulnerabilidade, né? Sim. E aí, O problema é que quando... vulnerabilidade, né? E aí eu acho que não sei o quanto que a gente está disponível para estar nisso, né? Então, o distrair, né? A gente vive essa cultura do distrair, o entretenimento, né? Tipo, a gente nunca está dentro, a gente está sempre para fora, sempre para fora, sempre para fora. Quando você para, a simples experiência de meditar, vai. A definição mais legal que eu vejo de meditação é assim: a meditação é o testemunho da mente, sem julgamento. Aí você para, tá bom, agora eu vou meditar. Aí você para, aí começa a passar 1 milhão de coisas na sua cabeça. E você começa a pegar elas e já começa a fazer a conta do supermercado, a não sei o quê, amanhã eu tenho que ver esse paciente, tenho que fazer aquilo tudo, né? Aquilo pra. Aí, aí aparece uma situação grave, putz, fulano que morreu. Aí você se faz contato com a dor de fulano que morreu, a pessoa que não sei o quê, o absurdo do governo, e você vai se embolando nisso tudo, né? E você não consegue estar presente, simplesmente distanciado disso, porque isso tudo, se você deixar, passa. Essa é uma experiência interessante de fazer. Você tá lá, quieto, vai aparecer um monte de coisa na sua cabeça. Se você não der muita atenção, aquilo passa. Se você puxar, aí você começa, né? Toda a vida, né? Então, a gente precisa olhar para isso e tentar tomar cuidado, porque quando você fica com você mesmo, fora do seu entretenimento, você vai ter que olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, nem sempre o que está dentro é o que a gente gostaria. Hum, Tem muita ansiedade, tem muita insatisfação, tem muita frustração, né? Então não, então eu vou para o entretenimento, eu vou assistir um filme, eu vou dar gargalhada, não sei o quê, tá. Por quê? Porque eu não posso olhar para isso. Então a experiência do sagrado frequentemente também passa por você olhar para as suas questões e ficar com elas. Na realidade, aceitá-las, sim. porque elas são do humano. E nenhuma dos grandes mestres espirituais deixa de trazer essa questão do humano, né? Eles são Pelo pessoas, contrário, né? pelo contrário, né? Se você não reconhecer a pessoa, você não vai chegar no divino nunca, Uhum. Isso é algo muito bonito, com né? certeza. Você tem que reconhecer a pessoa. Essa é a base. E aí é um trabalho contínuo, né? De se perceber, de perceber o que causa dor em mim e o que eu atuo no outro causando dor no outro. Mas espera aí, a dor que eu estou causando no outro é a mesma dor que eu estou causando em mim, né? E às vezes é por isso que é difícil a gente olhar para toda essa situação, né? A morte que a gente está vendo aí é a nossa morte. Uhum. É a possibilidade de amanhã eu não estar aqui. Esse vírus trouxe isso muito claro, né? Tipo, as pessoas, peraí, mas eu não tenho nenhuma doença, eu não tenho nada. E que sentido tem isso, né? É uma crise espiritual, é uma crise existencial. E cada um vai ter que buscar o sentido baseado na... E essa experiência do espiritual, a jornada espiritual, ela é pessoal. Eu não posso dizer para você o que você tem que fazer. Eu posso falar, ó, vai por aqui, vai por ali, mas no fundo, quem vai ter que olhar para as questões é você.
Eu tenho que olhar as minhas questões. E o Sim. caminho só é verdadeiro conforme eu olho para as minhas questões e digo, ah, essa eu resolvi em mim. E depois que eu resolvi em mim, tá tudo bem. E eu não preciso cobrar que o outro resolva. Isso é meu. Sim. Sim. Porque no momento que não é mais uma questão para mim, não é para mais ninguém. Tipo, não me afeta mais. Não é que você tá alheio ao sofrimento do outro, não. Eu estou falando as questões que te geram desconforto e que depois você fica atuando, E não tem causando um dia ideal, né? Que eu estou totalmente preparada. É um movimento diário e eterno, diário. essa Diário busca é, de diário e espiritualidade, eterno né? é bom, diário e eterno, né? Quando eu comecei a fazer há uns quantos anos atrás, sei lá, uns 8 anos atrás que eu comecei a fazer terapia mesmo, para valer, não sei o quê, né? Aí começa todo o processo, eu tava com um monte de questão difícil, assim, adoecendo mesmo, né? E, e aí passou um tempo, aí fui fazer minha formação de psicoterapia, não sei o que e tal. Aí um dia encontrei um amigo, ele veio e falou assim, nossa, cara, você tá tão diferente, tão melhor. O que que aconteceu? E eu olhava aquilo e eu tinha a sensação assim, bom, o que que aconteceu? Eu falei para ele assim, acho que o que aconteceu é que agora eu tenho ciência dos meus infernos. Porque essa consciência do que me pega aqui dentro é importante para eu ir para frente. Porque aí eu sei aonde eu estou e sei qual é a estrela guia. E aí eu vou na direção daquilo. Eu não quero mais ficar aqui. Eu preciso sair, né? Sim. E aí alguém está falando aqui, precisamos trabalhar em nós, nos perceber, percepção diária, preparação diária. Então isso é um exercício diário. Espiritualidade não é uma coisa que você faz, sei lá, quando você vai na missa, quando você faz, não. Espiritualidade é um exercício diário de autopercepção. O que que você está Constante. sentindo, o que que você está, as suas emoções. Perceber o que que, peraí, eu fiquei mal-humorado, o que que aconteceu, né? Ah, eu estava bem até aqui, aí aquela pessoa falou alguma coisa. Me pegou. Ah, mas isso é espiritualidade? Claro que é, Sim. né? Uma coisa eu vejo muito isso acontecer, principalmente quando a gente está falando de religiosidade, Uhum, é uma necessidade nossa, uma busca nossa de explicações para uhum. isso nos deixar em paz. Então, eu vejo muito, por exemplo, tentando trazer para a nossa realidade, vários de nós tentando buscar uma explicação para tudo isso que está acontecendo, e aí quando eu encontrar essa explicação, vai apertar um botãozinho em mim e eu vou aceitar de uma E forma vou aceitar. natural. O que Então, você ontem acha? eu fiz Porque aí tem uma. uma questão do muito mental, né? O que você acha? É, Você acha que é. às vezes é o nosso mental tentando controlar A todo esse gente, a processo que é tão gente tem, sagrado? a gente tem uma busca por encontrar a razão das coisas, né? Isso é muito do ser humano, né? O porquê. É quase uma natureza meio cientista nossa, né? De tentar entender o porquê. A gente fala, né? Por quê, por quê, por quê? A criança pequena começa, né? Quando ela lá pelos 3 anos, ela começa. Fala, pai, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu acho que isso é um funcionamento nosso. Ontem eu estava numa uma conversa com o Sérgio Pascoal, né? Uhum, Que é sim, um sim, que eu gerontólogo assisti. e tal. E teve um momento que foi, para mim, muito importante, que casa com o que eu penso, mas ele falou de um jeito que me pegou muito legal, para mim faz muito sentido. Que o porquê, se você ficar no porquê das coisas, né, você está fadado a sofrer. Porque muitas coisas você não vai conseguir atribuir um porquê. Agora, o para quê está na sua mão. Ou seja, o propósito, o que eu vou fazer com isso está na sua mão. O porquê, né? Por que estamos passando por uma pandemia? Claro, a gente pode falar que é o chinês, que é a crise ecológica, que inventaram o vírus. A gente pode chamar de porquê. Mas o propósito pelo qual eu vou passar por essa pandemia, só eu posso atribuir. Ninguém mais. Né?
Só eu posso dizer, meu propósito é esse, eu vou passar e por que que eu vou passar, né? Para quê? Pá. É pelos meus filhos, é pela minha carreira, é pelo bem da humanidade. Eu vou, sei lá, agora eu vou aproveitar e vou começar a praticar alguma outra coisa que eu nunca consegui praticar, porque eu quero desenvolver isso. Eu quero conseguir não me contaminar com tanta coisa, tanto lixo que circula ao nosso redor. Isso, como você consegue não se contaminar? Não com vírus, mas com esse monte de ideias absurdas, fake news, ódio que está passando. Eu não vou me contaminar. Eu vou perceber em mim as minhas questões, porque eu também fico puto, eu também fico, acho um absurdo, sei lá, o governo, o vírus, o que você quiser. Mas eu não vou deixar isso me tomar e eu vou seguir em frente. E vou superar isso como um ser humano melhor, né? Sim, sim. Porque quando terminar isso, se terminar, quem seremos nós? Né? O que que vai sobrar E disso tudo, né? isso está na sua mão. Se Uhum. você vai pegar Covid, não vai pegar Covid, se você vai morrer ou não vai morrer, isso não está na sua mão. Interessante que você comentou, né? Eu sinto que tem muito uma vontade nossa, né? De ter o controle sobre tudo que está acontecendo. E o controle nisso tudo que a gente está passando é tentar dar uma explicação. Que a gente não vai conseguir. Não vai Mas o que conseguir. está na nossa mão é colocar o limite para o quanto que isso vai trazer de impacto para mim, né, interno. Sim. Isso eu consigo limitar, o impacto interno dessas coisas, eu consigo encontrar caminhos novos para eu vivenciar diante de tanta dificuldade. Eu consigo decidir com cuidado e com respeito a toda essa questão quem eu preciso realmente ver. Eu não vou sair para gandaia, mas espera aí, talvez algumas pessoas você possa ver com segurança para matar essa necessidade né, de contato. Quem vai De se ser? conectar. Se conectar. Porque realmente o virtual às vezes não resolve tudo, mas como que eu posso fazer para me conectar com o outro de uma forma segura, né? Bom, há um ano depois do começo dessa pandemia, a gente já sabe muita coisa, né? Do comportamento, do vírus, não sei o que, tá. Então vamos, né? E saber que isso vai demorar. Então, assim, se eu sei que isso vai demorar, eu preciso me adaptar. Porque um mecanismo um pouco que eu costumo falar, né? A esperança. A esperança é uma coisa interessante, né? Porque ela nubla a realidade e permite que a gente sonhe com um futuro melhor. Só que no momento que ela nubla a realidade e você tem uma perspectiva que não está, ela vai te atrapalhar. Por exemplo, todo mundo virou o ano mega otimista com as vacinas. E aí eu não me preparei para ficar mais um ano trancado dentro de casa. E aí eu afundo de novo. Por quê? Frustrou a expectativa. Expectativa essa que nasceu de uma esperança de que ia ser resolvido em função de uma vacina. E aí, bom, vamos olhar para a situação atual agora. É isso que nós temos. Nós precisamos nos adaptar. Como? Cada um vai ter, porque assim, tem coisa que funciona para mim que não vai funcionar para você. Uhum. Acho que é uma coisa até que a gente comenta, né? No caso dos nossos pacientes, da gente pendular, né? Por esses movimentos da Sim, esperança, com esse olhar sim, otimista, eu diria com esse olhar quase infantil, né? De que tudo vai melhorar tudo vai amanhã, vai melhorar. romper o Nossa, um ônibus, tudo passe de vai ficar máquina. exatamente normal. Mas também pendular. Isso, Porque é quando a gente se depara com esse sofrimento é que a gente consegue até buscar maneiras de isso. enfrentar. De enfrentar. É importante pendular. Se você está congelado nessa esperança que tudo vai dar certo, ou está congelado que tudo vai para o espaço, isso é doença. Quando você faz isso, isso é o que está vivo, tem fluxo, né? Pendula.
vai para um lado para o outro. É sístole, diástole, é expiração, inspiração, isso é vida, né? Então, esse é um movimento que a gente tem que olhar, falar assim, bom, é claro que tem horas que eu estou pé da vida, tem horas que eu estou mal-humorado, por várias questões, mas tá, e aí, eu faço o que com isso? Só eu posso fazer. O presidente não pode fazer, as produtoras de vacina não podem fazer, o governador não pode fazer, minha mulher não pode fazer, ninguém pode fazer por mim. A mudança que eu tenho que fazer. E, Sim. e eu gosto muito quando, acho que foi, não sei quem foi que falou isso, mas poderia ser o Gandhi, porque o Gandhi tinha umas histórias bem interessantes nesse sentido, que é você buscar, né, mudar em você o que você quer mudar no mundo. Eu acho isso uma prerrogativa espiritual fantástica. Tipo, ah, é? Você acha que o mundo tá louco? Então, vai buscar a coerência dentro de você. De alguma forma você acender a sua luz, né? Acender a sua luz. Porque o mundo você não tem controle, ele vai continuar sendo o que ele sempre foi. Eu tenho essa impressão. Né? A Zília falou aqui, a vida precisa ser mais cerebrada do que explicada. Adorei. Uhum. A vida é para ser vivida. O John Lennon falava, né? A vida é uma coisa que acontece enquanto a gente está fazendo outras coisas. Uhum. Então, essa conexão com a vida é importante, né? É estar presente na vida. E eu acho que a gente celebra a vida toda vez que a gente está presente no que a gente está fazendo, né? Então, você está presente. Aqui a gente está conversando, eu estou presente com você, com vocês. Estou 100% aqui. É uma celebração, né? Sim. Ah, mas se você está... Pô, então para que você está aqui? Vai fazer outra coisa. Você não está aqui. Ah, mas é que eu preciso. Eu ouvi esses dias uma frase assim. A pessoa falou assim, mas eu não tenho opção. Olha que sério. Como não tem Sim. opção? Né? Como não tem opção? Você não tem opção? Você está saudável? Você está tá trabalhando? Como você não tem opção? Você tem. Você pode não optar, o que também é uma opção. Né? O não optar também é uma opção. Tipo, mas precisa ser consciente. Não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero, porque eu tenho medo, porque, sei lá, qualquer coisa. E Mas aí é quando a gente se coloca naquele movimento que você tinha comentado de usar aquele sofrimento, talvez, como uma forma da gente se colocar sempre no espaço da vítima, né? E não nos empoderar do que eu isso. consigo fazer com aquilo, né? Porque esse espaço também, o sofrimento também, como eu digo, tem o seu encanto, né? Algumas pessoas ficam no sofrimento e ficam no sofrimento, né? Não é desmerecer o sofrimento, viu? Porque assim, cada um sabe aonde que dói, né, o seu calo. Mas às vezes eu vejo pessoas que ficam no sofrimento, rodopiando quase num prazer do sofrimento, né? Dessa vitimização, não sei o quê, tem ganhos secundários e tal, e não consegue sair, né? Você falando isso me lembrou uma expressão que fala assim: estou lambendo as minhas feridas. Que é bem isso, né? Isso, Quando eu comigo mesmo no meu sofrimento, isso, é. Mas o deixa eu ver esse lamber a processo. ferida, se você vê o bichinho, né? O bichinho vai lá e lambe a ferida, até a ferida ficar limpinha. Aí ele levanta e vai fazer as coisas dele, Hum, né? Tipo, é legal, tudo bem você lamber a ferida. O problema é você passar o resto da vida lambendo ela. uhum, Agora, isso não é um julgamento. A gente tem que entender que, assim, eu não posso olhar para uma pessoa que está em sofrimento há anos por qualquer questão e ter um julgamento sobre isso. e nem comparar, né, o sofrimento de um com o E outro, nem né? comparar com o sofrimento. O sofrimento é daquela pessoa. Mas talvez valha a pena tentar auxiliar ela a olhar para isso. Poxa, você se notou que você está lambendo a sua ferida há anos? Pode ser que ela não tenha nem percebido. A Sim. ferida já está limpa, já cicatrizou, já fechou. Então, ué, mas por que eu estou fazendo? A gente tem que, na realidade, se propor a ajudar,
né? É sempre essa a postura, né? E não de julgar, né? A gente precisa fazer um discernimento como profissional de saúde, fazer um discernimento do que está acontecendo e tentar encontrar uma saída para aquilo, mas não um julgamento. Aqui a Tânia escreveu, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. É isso mesmo, É. né? E essa frase é bem espiritual, né? Porque assim, conforme eu olho para dentro aqui, eu começo a ver as minhas dores, as minhas deficiências, as minhas vulnerabilidades. E muitas vezes a gente percebe que exatamente aquele lugar que é o teu calcanhar de Aquiles é aonde você consegue se fortalecer mais. É interessante você começar a perceber que tem certas coisas, por exemplo, se você é um cara mais explosivo assim, meio raivoso, frequentemente você é o cara que toma as atitudes. As pessoas falam, nossa, você é tão firme, toma as atitudes, só que você toma a atitude errada, né? Às vezes, Uhum. né? Ou seja, a mesma faceta mostra as duas coisas, né? Então, peraí, o que que eu preciso? Eu preciso modular. Não tem nada errado com a minha raiva. Eu preciso só entender como modular isso. Colocar isso num trilho. Falar assim, eu vou usar isso para isso. Não, agora eu não vou usar. Eu não estou mais em função da minha raiva, né? Do medo. Medo é uma coisa importante. A gente tem medo de falar de medo. O medo é uma defesa para você sobreviver. Ué, se você está com medo, presta atenção, Nossa, né? isso é tão belo que eu acho que tira também esse nosso ensejo de sempre polarizar as questões, né? Como certo e errado, é ruim em mim ou é bom em mim. Da gente usar tudo como uma forma de, acho que até a pessoa É, comentou aí, de ver esse sofrimento como um combustível para o viver. isso, sim, sim. E se a gente consegue criar isso como uma dinâmica, né, de impulsionar através da dor, do sofrimento, a gente encontrar propósito, a gente encontrar um jeito de superar. Mas isso não é receita, gente, pelo amor de Deus. Né? Isso não é receita, isso não é assim uma coisa que você Não é fala assim, ó, protocolo. meu, não é protocolo, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher a nossa própria dor. Sim, eu estou machucado. Se trata de uma outra pessoa, vem cá. Sim, você está machucado, fica aqui. Esse é o primeiro passo para sair. Não adianta ficar dizendo regra. Ah, não, você tem que fazer isso. Não, porque você tinha que ter feito aquilo. Ah, porque você não faz yoga. Ah, porque você. Não, não vai funcionar. A Tentando primeira impor o seu sagrado para o outro, né? o seu sagrado, o seu conhecimento, não, isso não ajuda absolutamente nada, cria uma sensação na pessoa de que ela é uma idiota. Porque tá vendo? Nossa, a Suelen, tá vendo? A Suelen faz um monte de coisa. Eu não faço nada. Sim. A Suelen sabe sair desse. Nossa, a Suelen já superou tanta coisa e eu tô aqui nessa, né, franciscana, né? Tipo, então a gente não ajuda quando a gente atua ditando regra para os outros. A gente precisa acolher o sofrimento em primeiro lugar, para que esse sofrimento possa andar, né? Porque às vezes tem sofrimentos que as pessoas não falam, porque a nossa sociedade não facilita isso, né? Imagina, você chegar no seu trabalho e falar assim, então, gente, hoje eu não tô legal. Sim. Você tem espaço para isso? Eu lembro de uma coisa que a gente viveu juntos, Suelen. Para mim foi uma marca que eu tenho, você vai lembrar. Uma situação super grave, que a gente tinha um adolescente na enfermaria. E, e chegou uma hora que a gente precisava, não tinha mais como passar medicação e a gente precisava de um acesso profundo, um catéter, alguma coisa assim, era um catéter. E, e a gente tentou chamar vascular e ninguém vinha e não sei o que, tá, tá, tá. E a gente se olhou, você olhou e falou assim, eu acho que eu consigo passar esse catéter.
Mas você falou com assim, e eu virei e falei assim, então vamos passar esse catéter, vamos juntos. E eu lembro que nós dois estávamos assim, acho que era um catéter, se não me engano. A gente Sim, estava assim, super inseguros os dois. Não que a gente não soubesse tecnicamente o que tinha que ser feito, mas era uma situação tão difícil. E aí a gente ficou junto, a enfermeira ficou junto, cada um fazendo todo mundo se segurando ali e tal. Era uma situação muito sofrida, sofrimento para todo mundo, e a gente tendo que fazer aquilo. E aí, quando a gente saiu, que a gente se encontrou lá no postinho de enfermagem, a gente só, bum, né, se sim. abraçou e foi emoção. Tipo assim, vamos acolher, né? Tipo, foi difícil pra caramba. O que a gente vai fazer agora com isso, né? Se a gente não puder expor essa fragilidade, a gente não sai do lugar. Sim. A plantinha precisa romper a casca, né? Aprofundar a raiz na terra para que a folha atinja a luz do céu. Então, essa imagem, para mim, é sempre uma imagem espiritual importante. A gente tem que descer para poder subir, né? Sim. Nossa, Poretti, esse momento também, para mim, é um dos. Acho que é o Marcantes. maior assim, da minha residência, é isso. E eu lembro que era quase um ritual daquele catéter, né? Que era um catéter que a gente já tinha passado outros Nossa, momentos, mas naquele contexto era diferenciado. aquele. É, Ninguém dizia nada, né? Era ninguém dizia nada. interessante. Foi Ninguém. A sagrado gente aquilo. se Acho que todo olhava. mundo lembra aquilo como uma coisa Sim, assim, que foi uma. Aconteceu alguma coisa ali. Ninguém sabe sim. explicar. E É. você acertou de primeira, que também foi uma coisa assim. Que é uma rara, que eu acho que, se brincar, eu acho que é o primeiro cateto que o meu que eu acertei de primeira. E eu lembro que você falou assim: eu vou tentar uma vez. E eu falei, isso. E a gente foi junto, tipo assim, era uma tentativa. E a gente foi fazendo, pau, pum, pegou. Ah! Sim, Né? Então é isso, é o humano. E a partir desse humano a gente vai chegar no divino. Não o contrário, buscando o divino chega. E os mestres mostram isso pra gente, né? Você pegar a história de Jesus, a história de Buda, a história de Chico Xavier, né? Tipo, são pessoas que são humanas. sim. E aí me vem muito isso que a gente está falando muito nessa live, a questão da conexão, né? Da gente realmente estar conectado juntos. Eu acho que você mesmo comentou, não tinha como fazer aquilo sozinho. A gente precisava estar todo mundo com o mesmo olhar, com o mesmo objetivo e É. conectados, né? Naquele espaço e momento E essa sagrado. é outra ilusão, né? Achar que a gente faz sozinho. Então, assim, por isso é importante eu mudar as coisas em mim em pró da minha própria pessoa, mas também em prol do outro. Sim, sim. Nossa, Porete, olha, infelizmente a gente vai ter que interromper. Vão ter outras lives, com certeza, outros momentos que a gente Tamo aí, foi vai se ótimo. encontrar. É uma honra sempre conversar com você. Eu digo que você é um dos meus mestres da vida. É, eu tenho um agradecimento imenso mesmo, não só pela profissional, mas pela pessoa mesmo, que eu venho me tornando aí, todos os seus Né? aprendizados vem repercutindo na minha vida, no meu dia a dia, viu? Que E bom, sou uma fico feliz. grande admiradora do projeto que você e a Sueli estão fazendo com espíritos. É algo assim Obrigado, maravilhoso, sensacional, viu? obrigado. Infelizmente a gente vai ter que interromper, mas, ó, muito obrigada mesmo de coração, viu, Obrigado, querida? beijão, Um viu? beijo. Tchau. Se Tchau, cuida. gente. Muito Abraço para obrigada, todo viu? mundo. Um abraço. Tchau. Tchau, queridos.